Einstein, bagunçando não só o coreto, bagunçando o universo. Cerca de 200 anos depois de Newton, Albert Einstein criou sua famosa equação E é igual a mc ao quadrado, demonstrando que a energia e matéria estão fundamentalmente correlacionadas, que são a mesma e única coisa. Essencialmente, seu trabalho mostrou que a matéria e energia são inteiramente intercambiáveis. Isso contradisse diretamente Newton e Descartes e introduziu um novo entendimento sobre o funcionamento do universo. Einstein não esfarelou a nossa visão anterior da natureza, da realidade sozinho, mas minou sua fundação, e isso levou ao colapso de algumas de nossas formas tacanhas e rígidas de pensar. Suas teorias deram início à exploração do comportamento enigmático da luz. Os cientistas, então, observaram que a luz às vezes se comporta como onda e às vezes como partícula. Como a luz poderia ser tanto uma onda como uma partícula? De acordo com a perspectiva de Descartes e Newton, não poderia. Um fenômeno tinha que ser uma coisa ou outra coisa. Rapidamente ficou claro que o modelo dualístico cartesiano newtoniano falhava no nível mais básico de todos, o subatômico. Subatômico refere-se aos componentes elétrons, prótons, nêutrons, etc., formadores dos átomos, que consistem todas as coisas físicas. Todas as coisas físicas são feitas de átomos. Eu, você, somos feitos de átomos. A cadeira, o carro, o cachorro, a roupa, tudo é feito de átomo. Os componentes mais fundamentais do chamado mundo físico são ondas, energia, e as partículas, matérias físicas. Dependendo da mente do observador, voltaremos a esse ponto. Para entender como o mundo funciona, temos que examinar seus componentes mais diminutos. Assim, a partir desses experimentos específicos, nasceu um novo campo da ciência, denominado física quântica, na qual eu adoro. O chão sólido em que pisamos, só que não. Só que não. Essa mudança foi uma completa reinterpretação do mundo em que pensávamos viver e levou à proverbial puxada de tapete sobre os nossos pés. Pés que continuamos a pensar que estavam plantados em chão sólido. Como assim? Recorde aqueles antigos modelos de átomos feitos com palitos de dente e bolas de isopor. Antes da física quântica, as pessoas acreditavam que um átomo era composto de um núcleo relativamente sólido com objetos menores e menos substâncias localizados ao redor. A própria ideia de que, com um instrumento suficientemente poderoso, poderíamos medir, calcular a massa e numerar as partículas subatômicas que formavam um átomo, fazia com que ele parecesse tão inertes como vacas pastando no campo. Os átomos pareciam serem feitos de material sólido, certo? Nada poderia estar mais distante da verdade, conforme revelou o modelo quântico. A versão de um átomo, segundo a velha escola clássica newtoniana, o foco primário é o material. Olha só. Esse aqui é o modelo primário. Lembra? Você estudou isso na escola. Nada poderia estar mais distante da verdade, conforme revelou o modelo quântico. Os átomos são basicamente espaço vazio. Os átomos são energia. Pense nisso. Todas as coisas físicas da nossa vida não são matérias sólidas. São, isso sim, campos de energia ou padrões de frequência de informação. Tudo é energia. Lembra que eu falei? A matéria é a energia condensada. Então, nada mais é que ela é uma energia. Concorda? Toda matéria é mais coisa nenhuma, energia, do que alguma coisa, partícula. O átomo quântico
Outro enigma: partículas subatômicas e objetos maiores jogam com regras diferentes. Mas não é só isso, mas só isso não bastava para explicar a natureza da realidade. Einstein e outros tinham mais um enigma para solucionar. A matéria nem sempre parecia se comportar da mesma maneira. Quando os físicos começaram a observar e medir o mundo diminuto do átomo, notaram que no nível subatômico, os elementos fundamentais do átomo não obedeciam às leis da física clássica, da mesma forma que os objetos maiores. Os eventos envolvendo objetos no mundo amplo eram previsíveis, reproduzíveis e consistentes. Quando a lendária maçã caiu de uma árvore e moveu-se na direção do centro da Terra até colidir com a cabeça de Newton, sua massa acelerou-se com uma força constante. Mas os elétrons, como partículas, comprovaram-se que de modo imprevisível e incomum. Quando interagiam com o núcleo do átomo e moviam-se em direção ao seu centro, ganhavam e perdiam energia, apareciam e desapareciam, e pareciam exibir-se por toda parte, alheios a fronteiras de tempo e espaço. Será que o mundo das partículas e dos objetos maiores opera sobre conjuntos de regras muito diferentes? Visto que as partículas subatômicas, como os elétrons, eram blocos de construção de tudo na natureza, como poderiam estar sujeitos a um conjunto de regras e as coisas que formavam se comportarem segundo um único conjunto de regras? Aí, da matéria à energia, as partículas executam o derradeiro ato do desaparecimento. No nível dos elétrons, os cientistas conseguem medir características dependentes da energia, comprimento de onda, potenciais de tensão e afins. Mas essas partículas têm uma massa tão infinitesimalmente pequena e que existe tão temporariamente que é quase inexistente. Isso é que torna o mundo subatômico singular. Ele possui não apenas qualidades físicas, mas também qualidades energéticas. Na verdade, a matéria no nível subatômico existe como fenômeno momentâneo. Ela é tão elusiva que aparece e desaparece constantemente, aparecendo em 3 dimensões, no tempo e no espaço, e desaparecendo do nada. Do nada, no campo quântico, sem espaço, sem tempo, transformando-se em partícula, em onda e vice-versa. Mas para onde vão as partículas quando desaparecem sem deixar vestígio? Eu acredito aqui que a gente vai acabar descobrindo que, como tudo é energia e o colapso, né, ele se torna partícula, que é o colapso da função de onda. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, a gente tem um campo energético que tem possibilidades que se tornam probabilidades. Quando se tornam probabilidades, é o colapso da função de onda. Então, colapsa a função de onda e aí se torna uma partícula, certo? Tá? Nós somos uma partícula, né? Por quê? Uma hora estamos aqui, uma hora não estamos. Quando não estamos no mundo físico, estamos como energia, como onda. Quando estamos aqui colapsados, densificados, né? Que a matéria e a energia densificada, quando nós não estamos aqui, nós estamos no campo energético apenas, no campo da onda, né? Ou somos. Agora eu estou como partícula, né? Mas eu também sou onda, porque no fundo eu sou pura energia, o campo energético, tá? A criação da realidade. A energia responde à atenção consciente. Considere novamente aquele modelo de composição de átomos da escola, feito com palitos de dente e bola de isopor. Naquele tempo, não fomos induzidos a acreditar que elétrons orbitavam o núcleo como os planetas. Ao redor, não fomos levados a acreditar que o núcleo, que os elétrons orbitavam um núcleo como os planetas ao redor do Sol. Sendo assim, poderíamos indicar suas localizações. Não é? A resposta é sim, de certa maneira, mas o motivo não é absolutamente o que pensávamos. O que os físicos quânticos descobriram foi que a pessoa que observa ou mede
as partículas diminutas que compõem o átomo, afeta o comportamento da energia e da matéria, que é o experimento da dupla fenda, que é o efeito do observador. Experimentos quânticos demonstraram que os elétrons existem simultaneamente em um leque infinito de possibilidades e probabilidades, em um campo invisível de energia. É isso que eu falei. Mas apenas quando um observador foca a atenção em alguma localização de algum elétron, o elétron aparece. Em outras palavras, uma partícula não pode manifestar-se na realidade, ou seja, no espaço-tempo ordinário como o conhecemos, até que a observamos. O efeito observador. Por isso que o que a gente foca expande, o que a gente dá atenção acontece. O que você assiste, o que você ouve, o que você vê, certo? Você puxa para sua própria realidade, se torna uma probabilidade. Ela é uma possibilidade, você puxa e ela se torna uma probabilidade na sua vida, entende? Porque se você muda o seu foco, aquilo meio que se dissipa e sai. Só que se você foca numa situação, aquilo se torna a probabilidade do que vai acontecer na sua vida. É mais ou menos isso, tá? O campo energético, todos somos, né? E pelo eletromagnetismo, a gente puxa as possibilidades e probabilidades, tá? Muito legal isso. Os físicos quânticos denominam esse fenômeno de colapso da função de onda, ou de efeito do observador. Agora sabemos que no momento em que o observador procura um elétron, há um ponto específico no tempo e espaço onde todas as probabilidades do elétron colapsam em um evento físico. Com essa descoberta, mente e matéria não podem mais ser considerados elementos separados. Estão intrinsecamente relacionadas, pois a mente subjetiva produz mudanças mensuráveis no mundo físico objetivo. Você está começando a ver por que esse capítulo é intitulado Você Quântico? No nível subatômico, a energia responde à sua atenção consciente e se torna matéria. Como sua vida mudaria se você aprendesse a direcionar o efeito observador e colapsasse ondas infinitas de probabilidade na realidade de sua preferência? Você poderia melhorar a observação da sua vida que deseja. Olha que legal. Colapso da função de onda, né? Porque somos campos eletromagnéticos com campos de possibilidades, né? Então, o que você foca expande. O que você foca, você colapsa a função de onda, você puxa para sua realidade. Isso é maravilhoso.